Queridos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Até aqui nós oferecemos algo a Deus. Até aqui nós cantamos, nós ofertamos, nós entregamos algo ao Senhor, mas eu quero ser breve. Prometo que eu termino antes das 10h30. Prometo para vocês. E esse é o momento em que Deus falará conosco através da sua palavra. E na sua própria palavra, Deus nos garante que Ele não envia a palavra dEle sem que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. E tem um propósito de Deus para nós essa noite. Não aceite sair daqui como você entrou. Eu não vou sair daqui como eu entrei. Se eu saísse daqui agora, eu já sairia diferente. Mas tem mais. Olha para o seu irmão e fala para ele, tem mais. Aguenta um pouquinho que tem mais. Nós vamos sair daqui melhores do que quando entramos. Você crê nisso? Amém. Romanos capítulo 6, versículo 23, um texto muito conhecido de todos nós. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido em pé. E eu creio que se o Senhor nos trouxe aqui essa noite, existe um propósito. Cumpra o teu propósito em nós, Pai. Que a tua palavra, ela chegue aonde a voz humana não chega. Que o teu Espírito Santo nos convença, que o teu Espírito Santo nos mude. E aquele irmão, aquela irmã que entrou sem esperança aqui hoje, possa sair daqui transformado, renovado pela ação do teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos. E agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve. E oramos sempre no teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, acabamos de ler um texto muito conhecido de todos nós, Ezequias. Ezequias faz chover. Citou ele aqui em cima. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em nosso Senhor Jesus. E como o próprio texto sugere, nós vamos falar sobre pecado essa noite. E fica tranquilo que eu não vou falar de pecado como se fosse um legalista, um homem perfeito aqui em cima, falando para um monte de pecador, não. Porque lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Sabe aquele senhorzinho da cabeça branca, bonitinho, que você não consegue imaginar que aquele senhor fez alguma coisa errada? É pecador também. Sabe o meu filhinho, Luquinhas, coisinha mais linda da minha vida, de 1 ano e 4 meses? É pecador. O pecado está em nós. Eu fico bobo, meu filhinho com 1 ano e 4 meses, irmãos. Eu nunca tirei uma tarde para pegar ele e falar, Lucas, é assim que dá tapa, ó. Nunca. E ele aprendeu a bater sozinho. E agora ele está naquela fase que ele quer, e quando ele quer, ele se joga para trás, ele faz birra, ele desobedece. E quem é pai já passou por isso. Amém, pais e mães? E queridos, é pecado. O pecado nasce em nós, todos nós pecamos, nós somos descendentes de Adão. E quando Adão pecou, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 5, que através de Adão o pecado entra no mundo. E quando Adão peca, nós carregamos essa maldição. Mas em nome de Jesus, essa noite, essa maldição será quebrada na sua vida. É possível viver uma vida sem pecar? Não. Mas a proposta de Deus para nós essa noite não é uma vida totalmente sem pecado, mas é uma vida onde o pecado deixa de ser algo comum e nós passamos a ser soldados e lutamos contra ele com todas as forças que temos. Essa é a proposta de Deus para nós essa noite. Está disposto a atender isso da parte do Senhor? Amém? Queridos, uma outra coisa que nós precisamos entender antes de analisarmos esse texto, aprendermos com esse texto. O que é pecado? Normalmente, a definição de pecado que nós ouvimos é que pecado é desobedecer a Deus, amém?
Mas vai além disso, meu irmão. A palavra pecado, no seu original, ela significa errar o alvo. Repita comigo, pecado significa errar o alvo. Lá em Gênesis, quando Deus cria o jardim, e eu imagino, eu conjecturo, eu fico viajando, e eu imagino Deus preparando o jardim como um pai que prepara o quartinho para o filho que vai nascer. Meu filhinho, eu aprendo muito sobre o relacionamento de Deus comigo. Depois que eu fui pai, foi fantástico, eu comecei a entender um pouco mais. Mas eu lembro quando eu estava para ter meu filho, a preocupação, um bercinho, guarda-roupa, e tudo tem que estar bonitinho para receber bem o meu filho. E Deus ali cria o jardim, tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. E depois que o quarto da criança está pronto, Ele cria Adão e Eva. Primeiro Adão e depois Eva. E aí Deus dá uma ordem só. Na verdade foram duas. Primeiro Deus diz, olha, Adão e Eva, aproveitem tudo isso aqui. Tudo isso aqui é para vocês. Comam do que vocês quiserem comer. Aproveitem ao máximo esse jardim maravilhoso que eu fiz. Está aqui, filhos, é para vocês. E aí Deus dá só uma ordem. Comam de tudo, mas só não comam dessa árvore aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Querida, eu não sei se você consegue imaginar o que é isso. É mais ou menos pegar uma mulher, colocar dentro de uma sala com todo tipo de chocolate. E aí no meio da sala tem uma vasilha com jiló. E aí você fala, olha, moça, você pode comer de qualquer chocolate que você quiser, só não come da vasilha com jiló. E aí você sai da sala e depois de um tempo você volta. Irmãos, ela comeu da vasilha de jiló. O que você faria? Queridos, eu largava a mão. Mas isso sou eu. Mas quando Adão peca e come da única árvore que ele não poderia comer, talvez por um breve momento ali Satanás imaginou que tivesse vencido. Mas ali Deus já tinha um projeto de redenção para o seu povo. Ali Deus já tinha na sua mente enviar o seu Filho Jesus para que o pecado fosse vencido. Queridos, todos pecamos. Pecar é errar o alvo. Pecado, ele acontece quando eu e você temos a nossa família. E aí Deus diz na palavra que nós temos que cuidar da nossa família, mas tudo para mim é mais importante que a minha família. Estou errando o alvo. Quando a palavra de Deus diz, olha, o que você tem não é seu, é para dividir com quem não tem, mas eu com medo de ficar sem não divido, estou errando o alvo. O pecado acontece quando Deus diz, olha, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é meu, cuida bem do teu corpo e eu não cuido. Eu estou errando o alvo. O pecado acontece quando Deus diz, cuidado com o que você fala. Quando vierem te tacar pedras, abençoe. E aí quando falam alto comigo, eu falo mais alto ainda, estou errando o alvo, aí eu peco. O pecado acontece quando Deus diz, perdoa. Ore por quem te fez mal, e eu não perdoo. Estou errando o alvo. Mas em nome de Jesus, essa noite, nós vamos fixar os nossos olhos no alvo e nós vamos acertar. Você crê nisso? Queridos, o texto que nós lemos diz que o salário do pecado é a morte. Por que salário? A palavra salário aqui significa a paga, o resultado, a recompensa por um esforço. O salário do pecado é a morte. Cada vez que nós nos entregamos ao pecado, como eu disse, é impossível viver uma vida sem pecar. É impossível, por isso somos salvos pela graça. Mas uma coisa é eu lutar contra o pecado e outra coisa é me entregar a ele. Quando eu me entrego ao pecado, o resultado que eu terei é morte, meu querido. Quando eu me entrego à prostituição, sendo casado, o resultado é morte na minha casa. Quando eu sou avarento, quando eu não divido, o resultado vai ser morte, o salário vai ser morte na tua vida financeira. Quando você não dedica tempo à tua família, quando tudo é mais importante que a tua família,
o resultado é morte na tua casa. Esses dias atrás eu conversava com um amigo meu, um amigo de treino, e uma pessoa muito bem sucedida. Muito bem sucedida. E essa pessoa conversando comigo, falando das suas aflições, saindo de um estado de depressão muito profundo. E quem olha jamais imaginaria que aquela pessoa estivesse passando por aquilo. E aí conversando, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de conversar e perguntar. E aí essa pessoa começou a compartilhar comigo que em determinado momento da sua vida, ele decidiu se aplicar e decidiu correr atrás dos sonhos que ele tinha para si. Recém-casado, com um filho. E aí quando ele alcançou tudo que ele queria alcançar, quando ele olhou para trás, e ele falou isso para mim, ele disse: Davi, quando eu olhei para trás, eu vi que eu perdi a infância toda do meu filho e não tem dinheiro no mundo que me faça voltar atrás e viver o que eu perdi. Mas essa pessoa conhece Jesus. E sabe qual foi a decisão que ele tomou? Ele abriu mão de tudo, porque ele acabou de ter uma filhinha agora. Ele abriu mão de tudo e ele disse: Davi, eu não vou cometer o mesmo erro. A partir de hoje eu quero só o suficiente para viver. Mas eu vou curtir minha filha, eu vou ver a minha filha crescendo. Queridos, o salário do pecado é a morte. Sabe o mundo, a situação em que o mundo se encontra hoje? Que você liga a televisão e você tem que tomar cuidado para o sangue não espirrar em você. Fruto do pecado. Eu não sei quem viu alguns dias atrás, e quando eu vi essa imagem mexeu muito comigo, uma criança refugiada que morreu afogada e aí, o corpinho dela foi arrastado até a beira da praia. Quem viu essa foto? E essa imagem ela foi tão chocante que ela mexeu com o mundo todo. Países abriram as suas fronteiras para os refugiados e graças a Deus houve uma mudança de pensamento em relação a isso. Mas queridos, aquela imagem é a personificação da maldade humana. O homem está tão cego, tão dominado pelo pecado, que o mundo está morrendo. Os nossos jovens estão morrendo. As famílias estão morrendo. Embora eu seja um rapaz bem novo. Amém? Não precisa falar, não vou te forçar a mentir, fica em paz. Mas eu sou meio conservador para algumas coisas. E mais que conservador, eu fico com a palavra. E querido, casamento é bênção. Não é fácil. Tem dia que eu olho para minha costela. Eu falo, glória a Deus pela sua vida, meu amor. Graças a Deus porque você existe. Não é fácil. Mas quando existe uma terceira pessoa no casamento, que não é a amante, que não é o amante, quando existe a terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, não existe problema que não possa ser vencido. O pecado está matando as famílias. O pecado está matando os nossos jovens. O salário do pecado é a morte. Como Ezequias disse aqui em cima, ele praticamente pregou o que eu ia pregar. Mas é confirmação do alto. Que hoje até as 3 horas da tarde a palavra era outra. Mas queridos, como foi dito aqui em cima, talvez você está conseguindo arrastar. Irmãos, não adianta a gente querer ser hipócrita, eu sou muito sincero. Se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém fazia. Por acaso alguém acorda de manhã e fala, vou molhar o dedo na torneira e vou colocar na tomada? Ninguém faz isso. Por quê? Porque é ruim. O pecado para a nossa carne ele é bom. O pecado traz satisfação. Isso é fato, não adianta querer correr disso. E hoje, talvez eu e você vivamos uma vida acomodados com o pecado e tem sido bom. Por enquanto eu não estou vendo nem sinal de morte, mas queridos, o tempo não para, o tempo passa. O nosso Deus ele é justo. E se eu e você insistirmos numa vida pecaminosa, nos entregarmos para o pecado, nós iremos ter o salário que é a morte. Mas em nome de Jesus,
toda sentença de morte, fruto do pecado, ela será anulada para aqueles que aceitarem a verdade da palavra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O salário do pecado é a morte. O que eu e você vamos colher se continuarmos insistindo no pecado é a morte. Mas eu dou glórias a Deus e eu agradeço a Ele, porque o texto não termina aqui. O texto diz que o salário do pecado é a morte. Se é salário, é porque eu empenho um esforço para ter algo em troca. Mas o texto continua e diz que o dom gratuito de Deus é a vida. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. O texto diz que o salário do pecado é a morte. Mas o texto também diz que o dom gratuito de Deus é a vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! O dom gratuito de Deus é a vida. Vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você é cristão ou não, eu não sei. Talvez você chegou aqui hoje e alguma área da sua vida está detonada porque você tem recebido o salário do pecado, que é a morte. Talvez a tua família está arrebentada. Talvez a tua vida material está arrebentada. Talvez os teus sentimentos estão arrebentados. Mas em nome de Jesus, tem vida para você essa noite. Vida gratuita nele. E sabe por que é gratuito, meu irmão? Porque quando o homem peca lá em Gênesis, quando Adão peca, uma dívida passa a existir. Deus, ele cria o homem, e eu gosto muito do exemplo do jiló. Porque quando você coloca o chocolate, mulher e jiló, e a mulher escolhe o jiló, eu acho que explica bem a questão do homem ter escolhido bem a árvore que não podia. Queridos, uma dívida passa a existir. Mas para que aquela dívida fosse saldada, alguém precisava pagar. E alguém precisava pagar com a própria vida. Só que eu pergunto para vocês, o pecado passa a existir, seria justo um pecador morrer por outro pecador, sim ou não? Sim ou não? Não. O cara é pecador, se eu morrer por ele é trocar 6 por meia dúzia. Alguém precisava pagar a dívida. E aí Jesus, Filho de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, que ele diz que ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou, deixou o seu trono no céu, se fez homem como eu e você, e pagou a nossa dívida naquela cruz. Por isso o dom é gratuito, por isso a salvação é pela graça. Deus tem vida para nós essa noite. E o texto continua, o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Semana passada, acho que foi semana passada, ou essa semana, eu conversava com um amigo meu, sobre cristianismo, sobre vida com Deus. E a gente falando sobre o ser cristão, os desafios de ser cristão. E em algum momento da conversa, surgiu a pergunta, o comentário, de por que a religião cristã ela é a correta. Por que os cristãos são corretos? Queridos, nós não somos melhores que ninguém. Mas a diferença é que nós aceitamos essa palavra como ela é. Nós aceitamos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, estudando, entendendo o que ela quer dizer. E nela diz que salvação só há em um, que é Jesus Cristo. O dom ele é gratuito, mas ele é gratuito para aqueles que entendem que são pecadores, para aqueles que entendem que são falhos, para aqueles que entendem que por si só irão colher a morte, e decidem entregar a sua vida a Jesus. Olha, eu largo mão, como já foi dito aqui hoje à noite também, eu largo mão, eu não presto,
eu não sei como agir. Senhor, a minha vida é tua. Pai, guia cada um dos meus passos, guia o meu olhar, guia o meu falar, toma conta de mim, Jesus. Sem ti eu nada posso, sem ti eu nada sou, sem ti eu não consigo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida.